Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 6, versículo do 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra um grande marco da vida missionária de Jesus, do ministério público de Jesus, quando ele vai escolher os 12 discípulos. Jesus é o Verbo que se encarnou, ele foi enviado pelo Pai. E assim como ele foi enviado pelo Pai, ele também vai enviar os seus discípulos, a qual ele dá o nome de apóstolos. Mas Jesus, sendo Deus, Jesus nunca tomou uma decisão sem estar em comunhão com o Pai. Jesus, nós vemos no Evangelho de hoje, que ele foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. É essa comunhão que Jesus estava procurando com o Pai, sempre procurou com o Pai. Jesus sempre disse que não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que ele enviou. E é esse Pai, esse Deus Todo-Poderoso, que vai iluminar pela graça do Espírito Santo, para que Jesus escolha entre os seus inúmeros discípulos que Jesus tinha. Nós devemos lembrar de outra passagem do Evangelho, o qual Jesus envia 72, agora Jesus vai escolher as colunas da igreja, os 12 discípulos. Aqui nós vemos a relação deles, de Simão, que se torna Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, que Jesus tinha chamado lá na coletoria, se torna evangelista, Tomé, aquele que só acreditou depois que viu Cristo ressuscitado, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Judas e Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus. É o próprio Jesus que escolhe os seus discípulos, aqueles que vai enviar em missão. Quando Jesus partir de volta para o Pai na sua ascensão, para que eles sejam a coluna da igreja, a coluna que o próprio Cristo fundou em Pedro: tu és pedra, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Jesus fundou uma igreja, e essa igreja que vem dos discípulos, dos apóstolos, que ele mesmo escolheu um a um. E mesmo Jesus escolhendo, conhecendo todos, ainda escolheu um que estava com seu coração longe de Jesus, longe de Deus, e o qual Judas veio a ser o traidor. Portanto, meus irmãos, nós também somos chamados a ser discípulos, a estarmos em missão, em irmos a todos os lugares
e anunciarmos a boa nova, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje ainda não conhecem Jesus, não têm uma intimidade com Jesus, assim como Jesus tem essa intimidade com Deus, e é através da oração que a gente alimenta a nossa fé, é através da oração que nós entramos em comunhão com o Pai, que o Pai fala conosco, que o Pai nos orienta, nos guia, nos ilumina, e assim que nós devemos caminhar as nossas vidas, assumindo verdadeiramente essa postura de cristão, de sermos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, de darmos testemunho verdadeiro da sua palavra, pois essa é a missão do discípulo, testemunhar essa boa nova, essa graça, esse Jesus que é amor, bondade e misericórdia. No final do Evangelho nós vemos que as pessoas estavam perto de Jesus, vinham para ouvir as suas palavras e serem curados da sua doença. São Cirilo de Alexandria vai dizer que os santos apóstolos foram as colunas e firmamento da verdade. A eles diz que o que os envia da mesma forma que foi enviado pelo Pai. Jesus é esse enviado do Pai. Assim como ele foi enviado, ele envia também, enviou os discípulos e envia cada um de nós em missão. Pena que tem muitos cristãos preguiçosos que não assumem a sua missão de evangelizar. E esse mês de outubro, mês missionário, nós precisamos assumir verdadeiramente a nossa figura de missionário, de discípulo. Deixarmos de ser cristão árvores, que somos plantados, que não temos coragem de falar de Jesus, de anunciar essa boa nova, quando é o momento de falar de Jesus, se calam, se omitem, e a verdadeira missão do discípulo é anunciar, de sair do seu conforto, de sair do seu comodismo para colocar a vida em missão e servir aos nossos irmãos que precisam muito, que muitas pessoas vivem afastadas de Deus, afastadas do Cristo. E essas pessoas necessitam dessa palavra de amor, de bondade, de misericórdia. Que nós sejamos verdadeiramente anunciadores, verdadeiramente missionários, verdadeiramente discípulos do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Nos abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.